Olá pessoal, nessa aula estaremos introduzindo o assunto de impulso e quantidade de movimento. Inicialmente estaremos mostrando a definição do que seja a grandeza física, a grandeza vetorial, chamada impulso. E como bem coloquei aqui, a definição é que impulso é a grandeza vetorial definida a partir da atuação de uma força em um corpo durante certo intervalo de tempo. Ou seja, o impulso é a grandeza que é gerada toda vez que eu tenho uma força, seja ela constante ou não, atuando sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo ΔT. Aí, no texto eu coloquei, sendo a força constante, nós teremos o impulso de uma força constante. Então, seja ela como mostrado na imagem, a força peso, ou uma força F qualquer, ou uma força resultante atuante sobre um corpo, nós teremos o impulso atuando sobre essa força, sobre esse corpo, na realidade, durante um certo intervalo de tempo. Bem, bem como devemos lembrar que o impulso ele é uma grandeza vetorial e terá, como coloquei no slide, a mesma orientação da força, da referida força. Tá? E como podemos determinar, né, o valor numérico desse impulso? Como coloquei à direita, o impulso é definido como sendo igual a um produto entre os módulos da força e o intervalo de tempo ΔT. Então, o impulso é igual a F ΔT. E unidade? Unidade é Newton segundo, certo? Como Newton é a unidade de força e segundo é a unidade de tempo no SI, essa é a unidade do impulso. Nós podemos colocar como exemplo do cotidiano, no dia a dia nós temos um exemplo da ação do impulso quando um jogador de futebol chuta a bola. Durante o intervalo de tempo em que o pé do jogador está em contato com a bola, nós temos a atuação de uma força, certo? Originária do pé do jogador em direção à bola, essa força atuando do pé na bola, certo? E durante o intervalo de tempo, mesmo que seja milésimos ou centésimos de segundo, em que esse pé fica em contato com a bola, nós temos aí um impulso que é gerado a partir da força que advém do pé do jogador em direção à bola. E no assunto de impulso, nós temos o gráfico da força em função do tempo. Nós vemos à esquerda o gráfico da força no eixo das ordinadas e o tempo no eixo das abscissas, no eixo x. E a área desse gráfico, sendo a força constante, a área desse gráfico dentro de um intervalo que vai de T1 a T2, a área desse gráfico será numericamente igual ao impulso dessa força em função do tempo. À direita nós temos o gráfico também da força em função do tempo, porém para uma força que varia ao longo do tempo. Na esquerda, uma força constante, na direita, uma força variável. Ambos os casos, em ambos os casos, tanto na esquerda quanto na direita, nós temos que a área representará o impulso dessa força em função do tempo. A diferença é que no gráfico da direita nós temos uma força que é variável e dentro da sua variação nós teremos que o valor do impulso será igual à soma algébrica dessas áreas, A1 mais A2, e aí de forma infinita. Poderemos ter inúmeros valores de área. Né? E quando eu digo que a soma é algébrica, é que o valor do impulso, certo, levará em conta os sinais dessas áreas, ou seja, no exemplo da direita nós temos uma área A1, que seria positiva, e uma área A2, que nos daria um valor negativo. Ok, a área geralmente não tem um valor negativo, mas para efeito de estudo e de cálculo, nós levaríamos em consideração um valor negativo para a área A2, certo? Então, no cálculo do impulso, no somatório dessas áreas, nós levaríamos sim em conta o sinal negativo, ok?
Então, já começamos aí com a primeira questão de impulso. Diz assim: um corpo de massa 8 kg encontra-se em repouso quando lhe é aplicada uma força resultante de intensidade 20 N durante um intervalo de tempo de 15 segundos. Determine o módulo do impulso aplicado ao corpo. Então, primeiramente, eu sempre aconselho a colocar os dados da questão, como eu coloquei ali à esquerda. Massa de 8 kg, força de 20 N, intervalo de tempo de 15 segundos e sempre colocar também o impulso, na verdade, a grandeza que nós estamos procurando. Ele pede para determinar o módulo do impulso, ok? Então, como visto anteriormente, o módulo do impulso, o valor do impulso pode ser determinado através dessa expressão. Impulso igual a F ΔT, seria o produto entre a força e o intervalo de tempo que foi dado na questão. Substituindo os valores, nós teríamos substituição de 20 vezes 15, que nos dá um valor total de 300 newton por segundo, que é a unidade de impulso. Após o tópico de impulso, nos deparamos com uma grandeza importante também no estudo da física, chamada quantidade de movimento, que, segundo a definição que coloquei no slide, nada mais é do que a grandeza vetorial definida a partir do produto entre a massa de um corpo que se desloca e justamente a sua velocidade instantânea, ou seja, a sua velocidade no instante considerado. Então, quantidade de movimento, segundo a expressão que é apresentada logo abaixo, nada mais é do que o produto entre a massa e a velocidade do corpo naquele instante considerado. É importante lembrar que a quantidade de movimento terá a mesma orientação da velocidade, ou seja, a quantidade de movimento terá a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade no instante considerado. À direita, eu coloquei o gráfico, né, da quantidade de movimento em função da velocidade. Nós percebemos que o gráfico é uma reta, certo? Inclinada, 45 graus, que sai da origem dos eixos, certo? E aí nós podemos observar que esse gráfico tem essa forma linear, segundo a equação do primeiro grau, porque a grandeza, a quantidade de movimento, ela é uma grandeza diretamente proporcional à velocidade. Então, por isso nós temos essa forma desse gráfico. Tá? E qual seria a unidade da quantidade de movimento? A unidade de quantidade de movimento é igual a quilograma metro por segundo, seguindo as unidades das grandezas envolvidas na equação. Quilograma em relação à massa e metro por segundo em relação à velocidade. E como podemos relacionar o impulso à quantidade de movimento? Através do teorema do impulso. Nos diz o seguinte: o impulso da força resultante sobre uma partícula é igual à variação de sua quantidade de movimento. Logo abaixo eu coloquei a expressão impulso total é igual à variação da quantidade de movimento, onde o impulso total será igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Okay? Então, em outras palavras, eu quero dizer que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, certo? Na prática, no cotidiano, nós podemos observar à direita um esporte realizado no gelo, muito realizado na cidade de Vancouver, no Canadá, nas Olimpíadas de Inverno, que é chamado de bobsled, porque no começo nós temos que este carro sofre o impulso pela equipe de competidores, certo? E logo após os competidores entram nesse carrinho, que pode chegar a 160 km por hora. Por isso que o esporte também é conhecido como Fórmula 1 do gelo. Então, por ter impulso e por ter também variação na quantidade de movimento, porque nós temos velocidades diferentes em cada trecho por onde esse carrinho passa, nós podemos aplicar o teorema do impulso a essa situação. Certo? Seria bem plausível em vestibulares como o Enem ocorrer esse tipo de abordagem.
E então nós introduziremos o sistema mecanicamente isolado e a conservação da quantidade de movimento, certo? Como o próprio nome já diz, o sistema mecanicamente isolado é um sistema que é isolado das forças externas. Mas dizer que um sistema é isolado de forças externas seria um tanto quanto falso. O melhor seria dizer que é um sistema onde a força resultante das forças externas sobre ele é nula. Tá? Então, é como se eu tivesse um sistema, certo? E sobre ele agissem várias forças externas, só que o somatório dessas forças externas desse zero, ou seja, todas essas forças externas não teriam poder sobre esse sistema. E esse sistema, por si só, é chamado de sistema mecanicamente isolado. Um exemplo de sistema mecanicamente isolado nós poderíamos dar seriam dois patinadores, certo? Aplicando um sobre o outro, o homem sobre a mulher sobre o homem, forças de módulos iguais, certo? E nós teríamos aí um sistema mecanicamente isolado. Tá? Então, à direita eu coloquei assim: em um sistema mecanicamente isolado, a quantidade de movimento permanece constante para mostrar a conservação da quantidade de movimento. Essa conservação acontece em todo o sistema mecanicamente isolado. E como é que se dá na prática essa conservação? É que a quantidade final, certo, de movimento é igual à quantidade inicial de movimento. Ok? Então, vamos à primeira questão onde poderemos aplicar alguns princípios. Uma partícula de massa 8 kg desloca-se em trajetória retilínea quando lhe é aplicada, no sentido do movimento, uma força resultante de intensidade 20 N. Sabendo que no instante de aplicação da força a velocidade da partícula valia 5 metros por segundo, determine o módulo da velocidade da partícula após 10 segundos de movimento. Então vamos lá. Como eu sempre faço, eu separo os dados e aí a gente tem massa igual a 8 kg, força resultante igual a 20 newtons, a velocidade inicial, ele fala que a velocidade da partícula no instante de aplicação da força valia 5 metros por segundo, o intervalo de tempo, que é justamente de 10 segundos, e V2, que é a velocidade no instante 10 segundos, ou seja, passados 10 segundos desde o momento de aplicação da força, nós temos que velocidade? E essa velocidade V2 é a velocidade que ele procura, a velocidade final. Okay? Em primeiro lugar, nós podemos observar que podemos aplicar o conceito do teorema de impulso a esta questão, onde o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Por quê? Quando estamos falando de questões de impulso, quantidade de movimento, e nós observamos uma variação na velocidade, eu tenho uma velocidade inicialmente e posteriormente tenho um outro valor para a velocidade, nós podemos perceber que há uma variação da quantidade de movimento. Né? Porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E se eu tenho uma variação nessa velocidade, consequentemente, eu tenho uma variação na quantidade de movimento. Além disso, se eu tenho na questão a aplicação de uma força resultante durante um certo intervalo de tempo, como nós podemos ver aí, um intervalo de tempo de 10 segundos, inevitavelmente essa questão ela vai cair no conceito do teorema de impulso, que é impulso igual a variação dessa quantidade de movimento. E já de cara, a gente pode calcular o impulso de um dos lados da equação. Impulso igual a força vezes intervalo de tempo, onde nós podemos observar nos dados que temos os valores para as respectivas grandezas, força e tempo. Substituindo, a gente vai ter 20 vezes 10 igual a 200 N por segundo, é o valor do impulso.
Obtendo o valor do impulso, a gente vai atrás agora da velocidade V2, que é o que a questão pede, a velocidade final, através da variação da quantidade de movimento, Q2 menos Q1, como eu substituí ali na fórmula. E aí, apenas destrinchando Q2 e Q1, quem é Q2? mv2, massa, vezes a velocidade V2, a velocidade final, menos Q1. Quem é Q1? mv1, onde V1 é a velocidade inicial. E eu coloquei igual a m vezes V2 menos V1, colocando m, a massa, em evidência, segundo aquele conceito matemático, que é colocar um termo em evidência na equação. E apenas arrumando logo abaixo, a gente vai ter impulso igual a massa vezes V2 menos V1. Substituindo os valores, impulso por 200, massa de 8 kg, coloquei 8 logo abaixo, vezes V2, que é a velocidade que eu quero, menos 5. Isso vai resultar em 200 igual a 8, multiplicando tanto V2 quanto o valor de menos 5. A gente vai ter 200 igual a 8V2 menos 40. Passando 40 para o outro lado da equação, a gente vai ter 200 mais 40, que é igual a 240, resultando em 8V2 igual a 240. Nós teremos então como resultado V2 igual a 240 sobre 8, resultando em V2 igual a 30 metros por segundo. É a resposta da questão. Vale lembrar o seguinte, se a gente observar, V1 tinha 5 metros por segundo, V2 agora, como velocidade final, nós teremos 30 metros por segundo. Se a gente fosse pensar em termos de energia, ou seja, energia cinética, a gente teria uma energia cinética menor associada à velocidade, porque a velocidade é menor no começo, de 5 metros por segundo, e tem uma energia cinética maior, onde V2 é igual a 30 metros por segundo. Tá? Pois bem, vamos para outra questão. E nessa questão de número 3, a gente vai observar como podemos aplicar o conceito de conservação da quantidade de movimento. É uma questão da Universidade Federal, certo? E vamos lá, questão número 3. Um casal participa de uma competição de patinação sobre o gelo. Em dado instante, o rapaz de massa igual a 60 kg e a garota de massa igual a 40 kg estão parados e abraçados frente a frente, ou seja, a situação inicial não é mostrada aí na figura. Na figura a gente já tem uma situação final onde cada um apresenta uma velocidade. Então, no começo, eles estão parados e abraçados frente a frente. Continuando. Subitamente, o rapaz dá um empurrão na garota, que sai patinando para trás com a velocidade de módulo igual a 0,6 metros por segundo. Qual o módulo da velocidade do rapaz ao recuar como consequência desse empurrão? Despreze o atrito, como o chão e o efeito do ar. Então, os dados da questão são colocados ali ao lado à esquerda. A massa do rapaz 60, a massa da garota de 40 kg, a velocidade da garota é de 0,6 metros por segundo e ele pede a velocidade do rapaz após eles saírem dançando, né? Depois de estarem parados e abraçados frente a frente no começo do movimento. Então, sempre que a gente tiver questões como essa, que envolvem massa de dois corpos, assim como suas velocidades no começo e no fim do movimento, nós podemos colocar, associar a conservação da quantidade de movimento, considerando que é uma situação em que nós temos um sistema mecanicamente isolado. Então, eu coloquei ali quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, que é a expressão que demonstra essa conservação. É válido lembrar o seguinte: a expressão da quantidade de movimento é massa vezes velocidade.
Notamos o seguinte em relação à situação inicial do movimento, que os patinadores estão parados e abraçados frente a frente. Ou seja, se estão parados, é porque as suas respectivas velocidades serão iguais a zero. Se a velocidade inicial ou se a velocidade do corpo é igual a zero, logo a sua quantidade de movimento será igual a zero. Então, a quantidade de movimento total inicial do sistema será igual a zero. Por quê? Porque os dois corpos que compõem o sistema estão parados no começo do movimento, diferente da quantidade de movimento final, porque os dois corpos passarão a ter velocidades diferentes de zero, como indica ali a questão, dizendo que a garota tem velocidade de 0,6 e ele pergunta a velocidade do rapaz após saírem patinando. Como resultado, nós temos quantidade de movimento inicial é zero, igual a mr, massa do rapaz, vezes vr, velocidade do rapaz, mais massa da garota, mg, vezes vg, que é a velocidade da garota. Ok? E apenas substituindo os valores, nós teremos 0 é igual a 60 VR mais 40 vezes 0,6. Como 40 vezes 0,6 dá 24, passando 60 VR para o outro lado da equação, nós teremos que VR, 60 VR, vai ser igual a 24. Por consequência, VR é igual a 24 sobre 60 e a velocidade do rapaz é igual a 0,4 metros por segundo. Essa é a resposta da questão. Uma observação importante é a seguinte: as quantidades de movimento elas atuam num modelo de compensação. E o que seria isso? O corpo que possui no sistema uma massa maior tende a ter uma velocidade menor, assim como um corpo que tem uma massa menor tende a ter uma velocidade maior. Como exemplo da questão, nós temos que, ao fim do processo, ao fim do movimento, nós temos a massa do rapaz é de 60 kg, mas a velocidade dele é de 0,4, enquanto a garota, que tem uma massa menor, de 40 kg, terá uma velocidade maior que a do rapaz, de 0,6 metros por segundo. Por que essa compensação acontece? Essa compensação acontece para que, ao longo do tempo, dentro do sistema mecanicamente isolado, nós tenhamos uma conservação da quantidade de movimento ao longo do tempo. Ou seja, eles ficam trocando velocidades ao longo do tempo, ficam variando essa velocidade de forma que no somatório da quantidade de movimento total nós tenhamos uma igualdade ao longo do tempo, ou seja, não haja variação no valor da quantidade de movimento total no sistema. Os corpos apenas trocam entre si velocidades, pois a massa, é claro, dentro de um sistema isolado não pode se alterar. A questão número 4 é bem típica de Enem e diz o seguinte: uma formiga F sobe com velocidade escalar constante a rosca de um grande parafuso colocado de pé sobre um solo plano e horizontal, como indica a figura. Em relação ao referencial no solo, podemos afirmar que, letra A, as energias cinética e potencial de gravidade da formiga permanecem constantes. Seguinte, vamos lá. Ele afirma que tanto a energia cinética quanto a potencial permanece constante ao longo da subida. Vamos pensar separadamente. A energia cinética é uma energia relacionada simplesmente à velocidade, tá? Tendo como expressão energia cinética igual a mv ao quadrado sobre 2, ou seja, a energia cinética depende somente da velocidade do corpo. Tá? Então, na expressão, ou melhor, no enunciado, ele diz que a formiga F sobe com velocidade escalar constante. Então, se essa velocidade é constante, logo a energia cinética é constante. Ok, a energia cinética está ok, realmente permanece constante.
Vamos para a energia potencial. A energia potencial é uma energia que está relacionada à altura, né, em relação a um referencial, a distância vertical em relação a um certo referencial. Tá? Nesse caso, do caso do enunciado na questão, o solo. Tá? Tem como expressão a energia potencial a seguinte fórmula, mgh. Tá? Então, energia potencial ou energia potencial de gravidade. Certo. Como a formiga está subindo, mesmo com velocidade constante, ela está subindo a rosca do parafuso. Então, se ela está subindo, essa altura está variando. Se essa altura está variando, nós temos variação na energia potencial de gravidade ou potencial gravitacional. Então, a letra A está incorreta pelo fato de apenas a energia cinética permanecer constante e não a potencial. Na letra B, a energia cinética e quantidade de movimento da formiga permanece constante. A energia cinética permanece constante ao longo do tempo, sim. Ok? E ele faz uma segunda afirmação dizendo que a quantidade de movimento da formiga permanece constante. Se nós fôssemos lembrar a fórmula de quantidade de movimento, nós teríamos o seguinte: quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Ora, se pela expressão a quantidade de movimento só depende da velocidade e essa velocidade é constante, nós poderíamos pensar que a quantidade de movimento também é constante. Só que nós deveremos lembrar o seguinte: a quantidade de movimento só se conserva em sistema mecanicamente isolado, ou seja, sistema nos quais a atuação da força resultante é nula, ok? Mas na situação da questão, nós temos uma formiga que está subindo um parafuso. Esta formiga está perfeitamente vulnerável à atuação da força-peso, por exemplo. Tá? E eu só consigo enxergar a atuação da força-peso e a atuação da força normal. Tá? Como, de certa forma, em ambientes como os postos da figura, a força-peso tem maior relevância que a força normal, nós poderíamos afirmar que a força resultante sobre a formiga não é nula, ou seja, não é igual a zero. Então, nós não temos um sistema mecanicamente isolado. Se o sistema não é isolado, não podemos afirmar que a quantidade de movimento permanece constante ao longo do tempo. Então, a letra B estaria incorreta também. Letra C. A energia cinética da formiga permanece constante, mas sua energia potencial de gravidade aumenta. Energia cinética constante, ok, e sua energia potencial de gravidade aumenta. Nós vemos isso na letra A, que a energia potencial de gravidade ela se altera, e no caso, como a formiga está subindo, a altura está subindo, e se nós temos a expressão mgh como energia potencial de gravidade, nós podemos concluir que essa energia potencial gravitacional aumenta com o tempo. Energia cinética constante, energia potencial aumenta. A letra C seria a correta, na verdade. Mas, por desencargo de consciência, vamos para a letra D e a letra E. Letra D é o seguinte: a quantidade de movimento da formiga permanece constante, mas sua energia potencial de gravidade aumenta. Nós já vimos que a quantidade de movimento não é constante. Não podemos dizer que ela é constante. Então, letra D, incorreta. Letra E. A energia mecânica total da formiga permanece constante. E aí nós temos um ponto que seria bom nós relembrarmos e tratarmos da diferença. Quando ele diz que a energia mecânica total da formiga permanece constante, a energia mecânica só é constante em sistemas conservativos, certo? Ou seja, sistemas nos quais nós temos a ausência de forças dissipativas de energia, como por exemplo a resistência do ar e
a força de atrito, a força de resistência de atrito. A questão, em momento algum, nos diz para desprezarmos a resistência do ar e o atrito, ou seja, no momento em que a formiga está subindo, ela pode estar sujeita à ação da resistência do ar, como também do atrito. Então, como não podemos afirmar que o sistema no qual a formiga está inserida é um sistema conservativo, ou seja, como esse sistema pode ser dissipativo, não podemos afirmar com certeza que a energia mecânica total é constante. Então, a letra E não estaria de imediato correta, ou seja, não podemos afirmar com certeza, ok? Até porque, se nós observarmos, a energia cinética permanece constante, enquanto a potencial aumenta. Então, aí geraria um certo desequilíbrio ao afirmarmos que a energia mecânica total da formiga permanece constante. Então, não é certeza de ser um sistema conservativo. Ok? Só podemos afirmar a letra C, que a energia cinética permanece constante e a energia potencial de gravidade aumenta. Letra C. Okay? Então, letra C seria a resposta da questão número 4. Um exemplo de sistema isolado são as colisões mecânicas ou choques mecânicos, que são ocorrências que acontecem em nosso cotidiano, formada por duas fases, né? Deformação e a restituição, sendo que em alguns casos a restituição pode não ocorrer, pode não acontecer. Então, uma colisão ela ocorre por duas fases, né? Primeiro, a gente tem a colisão propriamente dita, né, com posterior deformação, certo? Os corpos se deformam de alguma maneira e logo após nós temos a restituição, se por acaso ocorrer. A restituição pode não acontecer. Então, a colisão, como já dito, ela é um sistema isolado e por ser um sistema mecanicamente isolado, nós podemos aplicar o conceito da conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial que eu tinha anteriormente. Então, um exemplo de colisões mecânicas mais didáticas são aquelas que acontecem entre bolas de um jogo de sinuca. Okay? Um exemplo do nosso cotidiano. Antes de classificar as colisões, gostaria de lembrar o conceito de velocidade relativa entre dois corpos que percorrem uma mesma reta. Então, se eu tenho dois corpos, A e B, e quero tratar sobre a velocidade relativa de A em relação a B, estando os dois carros no mesmo sentido, como nós vemos na primeira figura, movimentos no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa de A em relação a B será o módulo da diferença entre a velocidade de A menos a velocidade de B, ok? Então será justamente o módulo da diferença entre a velocidade entre os dois corpos, A e B. Na segunda figura nós temos os movimentos em sentidos opostos, ok? Então, se os dois móveis estão em sentidos opostos, eu tenho que a velocidade relativa de um corpo A em relação ao corpo B será igual à soma dos módulos, certo? Das duas velocidades, né, dos corpos envolvidos, ok? E aí damos continuidade ao nosso estudo. Então, damos continuidade ao nosso estudo com o conceito de coeficiente de restituição ou de elasticidade E. Okay? Mas antes de tratarmos acerca dessa expressão do coeficiente de restituição, seria interessante nós lembrarmos que, em relação ao conceito de energia mecânica ou de energia propriamente dita, nós podemos observar que a energia ao longo
do tempo em vários ambientes, né, nós podemos observar que uma energia ela pode ser transformada em outra, né? Como dizia um certo químico, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso também se aplica a este assunto de colisões. Por quê? Quando nós analisamos dois corpos que estão em movimento antes de colidirem, esses corpos, por estarem com velocidades diferentes de zero, possuem energia cinética. Okay? Quando eles colidem, nesse momento da colisão, essa energia cinética ela pode ser parcialmente, totalmente ou totalmente transformada em outro tipo de energia, como energia acústica, né, no caso do choque entre carros, por exemplo, energia térmica, certo? Energia até potencial, no caso de um dos carros apresentar movimento ascendente. Então, parte da energia cinética inicial do sistema pode ser transformada em outro tipo de energia, certo? E é isso que o coeficiente de restituição vem medir, certo? Como diz o texto, ele indica o nível de perda de energia cinética pelo sistema. Quando nós dizemos nível de perda, na verdade nós queremos dizer nível de transformação de energia cinética em outro tipo de energia no sistema. Porém, como na continuidade do texto, há casos em que a energia cinética é totalmente conservada, mesmo após a colisão, ou seja, há casos em que não haverá perda de energia cinética, mesmo após a colisão entre os corpos, ou seja, a energia cinética é totalmente conservada. Como a gente define o valor do coeficiente de restituição? Ele é igual à velocidade relativa de afastamento, ou seja, a velocidade relativa entre os corpos após o choque, sobre a velocidade relativa de aproximação, que é a velocidade relativa entre os corpos antes de ocorrer o choque. Okay? Uma observação é que esse coeficiente de restituição não depende de maneira alguma da massa dos corpos, mas dos materiais que o constituem. Ou seja, se eu coloco corpos de mesmo material para se colidirem, certo? Com certeza nós teremos um coeficiente de restituição diferente se eu pegar dois corpos de materiais diferentes, ok? E logo abaixo nós temos um intervalo para o coeficiente de restituição. Ele vai ter um valor maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Nós podemos classificar as colisões de acordo com o valor do coeficiente de restituição. Okay? Então, de acordo com essa tabela colocada logo abaixo, na primeira coluna ali à direita, nós temos os diferentes valores para o coeficiente de restituição. Então, de acordo com o valor que nós obtivermos, nós teremos uma classificação para o tipo para a colisão, ok? E podemos também analisar o que acontece com a energia cinética. No primeiro caso, nós temos um coeficiente de restituição com um valor igual a 1, certo? Nós podemos ter ali, como posso destacar, com um valor igual a 1, certo? Com esse valor igual a 1, nós vemos que, em todos os casos, a quantidade de movimento ela é conservada. No caso de coeficiente igual a 1, nós temos que a energia cinética é totalmente conservada. E por que isso acontece? Porque a energia cinética permanece a mesma. Porque para que tenhamos um coeficiente igual a 1, a velocidade de afastamento tem que ser igual à velocidade de aproximação. Ou seja, quando eu divido dois valores iguais, eu vou ter como resultado valor de 1 como resultado. Então, sendo o coeficiente igual a 1, o tipo de colisão será perfeitamente elástica. E esse nome perfeitamente elástica é bem contundente para esse tipo de situação. Por quê? Nós percebemos que a elasticidade do sistema em se deformar e voltar à situação inicial é máxima,
fazendo com que a energia cinética permaneça constante e não se dissipe para outra forma de energia. No segundo caso, nós temos o coeficiente de restituição entre 0 e 1, por exemplo, 0,4, 0,5, 0,6, etc. Nesse caso, também a quantidade de movimento é conservada, porém a energia cinética é parcialmente conservada. Por isso que o tipo de colisão é chamada de parcialmente elástica, ok? Então, por que nós temos uma colisão parcialmente elástica? Porque parte dessa energia cinética é dissipada para outra forma de energia. Então, por isso, parcialmente elástica. Tá? E se o coeficiente de restituição for igual a zero, significa o seguinte: para que esse coeficiente seja igual a zero, o numerador, como eu vou indicar na equação ali acima, esse numerador, que seria a minha velocidade relativa de afastamento, eles têm que ser necessariamente igual a zero. Então, se ele tem que ser necessariamente igual a zero, eu tenho que os corpos após a colisão não terão velocidade, certo? Então, tendo velocidade nula, os corpos permanecerão juntos após a colisão, certo? Então, se permanecerão juntos após a colisão e com velocidade igual a zero, nós temos que essa energia cinética, como está na tabela, é dissipada ao máximo, ou seja, ela é totalmente transformada em outros tipos de energia. E a colisão é chamada de colisão inelástica, ok? Colisão chamada de inelástica, ok? E temos agora a questão número 5, são duas representações de colisões, né? E ela diz assim: nas situações representadas nas figuras seguintes, as partículas realizam colisões unidimensionais, ou seja, elas estão realizando colisões numa mesma reta. Elas não se desviam dessa reta. Tá? Continuando. Os módulos de suas velocidades escalares estão indicados na figura. Determine em cada caso o coeficiente de restituição da colisão, dizendo ainda se a interação ocorrida foi elástica, totalmente inelástica ou parcialmente elástica. Então, vamos primeiramente à resolução da letra A, observando inicialmente que temos duas situações, o antes, ou seja, antes do choque, e depois do choque. Né? Antes do choque, a gente pode observar que A e B eles vão se encontrar, né? Tem velocidades com sentidos opostos, e depois A e B seguem com velocidades distintas, porém no mesmo sentido. O que a gente pode avaliar é o seguinte: se a questão está pedindo o coeficiente de restituição, na fórmula do coeficiente a gente tem que calcular tanto as velocidades de afastamento quanto de aproximação. É claro, a velocidade de aproximação a gente calcula na primeira situação, no antes, e de afastamento a gente calcula depois, após o choque. Então, considerando o antes, a gente calcula a velocidade de aproximação sendo igual à diferença entre os valores, né, das velocidades de A e B. Então, será o módulo dessa diferença, o valor positivo dessa diferença. Então, temos aí a velocidade de aproximação igual a 15, velocidade de A, menos 5. Ou seja, adotando o sentido positivo da velocidade para a direita, nós temos um valor negativo para a velocidade B de menos 5. E aí a gente vai observar que isso vai dar 15 mais 5, originando 20 metros por segundo. Okay? Então já temos aí a princípio velocidade de aproximação. Em seguida, calculando a velocidade de afastamento, a gente terá na situação depois do choque, a velocidade de afastamento será igual a 7 mais 12, ou seja, a velocidade de afastamento é a soma dos módulos das duas velocidades. Aí já não interessa qual o sentido do movimento.
mas eu terei valores positivos para as duas velocidades. Originando 7 mais 12 igual a 19 metros por segundo. E com isso a gente pode calcular o coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição terá um valor igual a 19 sobre 20. Por que 19 sobre 20? Porque o coeficiente é igual a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, ou seja, 19 sobre 20. E aí a gente tem o coeficiente igual a 0,95. E como 0,95 está entre 0 e 1, de acordo com a tabela vista anteriormente, essa colisão é parcialmente elástica. Isso significa que parte da energia cinética que existia antes da colisão foi parcialmente dissipada ou transformada em outro tipo de energia. E aí nós temos a letra B, uma outra situação, ou antes e depois. A gente pode observar que antes os corpos se encontravam e logo após nós temos uma situação em que após o choque eles permanecem juntos em repouso. Já poderíamos afirmar que tipo de choque é esse, mas iremos verificar com os cálculos. Então, da mesma forma, calculando a velocidade de aproximação, a gente tem velocidade A, 30, menos o valor negativo da velocidade B, que é de 20. Né? Então, dará 30 mais 20 igual a 50 metros por segundo. Porém, como após o choque A e B permanecem em repouso e juntos, nós teremos que a velocidade de afastamento é de 0 metros por segundo, okay? Porque eles estão parados. E aí, calculando o coeficiente de restrição, a gente tem que a velocidade de afastamento sobre aproximação, originando 0 sobre 50. É claro, quando o numerador é 0, numa fração, a gente tem que o coeficiente estará igual a 0. Com o coeficiente de restituição igual a 0, a gente pode classificar, de acordo com a tabela, qual o tipo desse choque. E então a gente verifica que esse choque ou colisão é totalmente inelástica ou simplesmente colisão inelástica, ou seja, toda a energia cinética que eu tinha anteriormente, antes do choque, agora ela foi totalmente dissipada ou transformada em outro tipo de energia. Ok? Com isso, concluímos nosso estudo acerca do impulso e quantidade de movimento. Espero que tenham aprendido bastante. Bons estudos!